Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa reflexão dominical. Estamos agora no ano C, no 13º domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os e partiu para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde queres que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, os convido para uma breve reflexão. A liturgia, neste ano C, no 13º domingo, está nos convidando para sermos atentos aos apelos do Senhor, mas com generosidade e com liberdade, isto é, confiar nos planos de Deus, que deseja transformar este mundo, os nossos corações, para salvar-nos do pecado e das suas amarras. Convida-nos a responder, portanto, este chamado com disponibilidade. E, importante, uma palavra, com radicalidade, isto é, não podemos estar amarrados a isto ou aquilo, a ideias, a sentimentos, pensamentos e outros projetos, pois Deus nos chama e as exigências do reino é para o agora da nossa história e não para o depois. O Evangelho está nos colocando a caminho. O discípulo é chamado a se colocar num caminho de amor, generosidade, exigência, radicalidade, entrega total. Não devemos, de forma alguma, imaginar outra forma, a não ser colocar-se com todo amor e entrega à vontade de Deus. Não é à toa que todo o Evangelho sempre é um chamado a transformar, a mudar, a nos converter, livrando-nos de tudo aquilo que possa nos colocar em outros caminhos, em desvios, e não verdadeiramente atendemos o chamado de Deus. Existe exigências neste caminho? Sim. Por isso, o Evangelho de hoje chama a nossa atenção, sim, para as exigências desta caminhada. A primeira lição que Jesus nos mostra ao longo desta caminhada vai diante do ódio do mundo, da incompreensão e da intolerância que encontramos. Vede toda essa situação dos judeus e dos samaritanos. O mundo muitas vezes rejeita o chamado de Jesus
e muitas vezes com certa violência. Muitas vezes nos jornais, na televisão, na internet, encontramos, sim, com tristeza, igrejas sendo profanadas, pessoas sendo mortas e a violência muitas vezes presente. Jesus diz: tome a sua cruz, e é preciso entregar a sua vida por amor. É no dom da vida e não na prepotência e não na morte, na violência, na intolerância, que nós vamos compreender a missão que Jesus confiou aos apóstolos e a cada um de nós. Uma primeira parte da conversa de Jesus com seus discípulos, nós percebemos que Jesus chama-nos para despojar-nos totalmente das preocupações materiais. Para o discípulo, o reino de Deus tem de ser infinitamente mais importante do que as comodidades da vida ou que o material possa nos oferecer. Pense um pouquinho sobre isso. Quantas desculpas nós damos para ir à missa? Quantas desculpas nós damos para uma boa leitura, leitura da Sagrada Escritura, de um momento de oração? Quantas desculpas nós damos para não sermos solidários, para não vivemos a caridade e, sobretudo, com os mais necessitados, com os pobres e com os enfermos? Quantas vezes temos até intolerância com o mais idoso que temos dentro de nossa casa? Não temos paciência. E o caminho daquele que quer seguir ao Senhor é verdadeiramente desapegar-se destas coisas do mundo, das nossas desculpas e se colocar a serviço do outro. Uma outra situação que também nos apresenta o Evangelho de hoje é que Jesus sugere que o discípulo deve se desapegar-se de tantas outras situações que também justificam o abandono de Deus, da verdade de Deus, dos ensinamentos e dos mandamentos de Deus. O que norteia o caminho do discípulo são os mandamentos. Conhecemos os 10 mandamentos, como conhecemos também os mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou: amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo. E no terceiro diálogo, Jesus sugere que o discípulo deve se desapegar-se de tudo, até da própria família, para que nada seja obstáculo e assim possa viver com prioridade fundamental, o reino de Deus na sua vida. Esses ensinamentos todos pretendem dizer que o discípulo é convidado a eliminar tudo que possa impedir ou possa ser obstáculo a um testemunho diário do reino de Deus. Anunciar a verdade, anunciar o amor, anunciar a justiça. Todos nós, discípulos de Jesus, somos chamados a seguir, portanto, o caminho para Jerusalém. Esse caminho que nos leva para a salvação e a vida em plenitude. Trata-se de um caminho que, sim, sugere e nos chama muitas vezes à renúncia de compromissos no dia a dia de nossa vida, que às vezes são cruzes que carregamos e que nos chama a entregar-nos um ao outro como dom. Dom, testemunho que possa tocar os corações de muitos. Com amor vivemos e com todas as suas consequências. É preciso, portanto, anunciar o Evangelho com alegria, com esperança, com fidelidade, com firmeza, com coragem, mas buscando sempre as opções e aquilo que Deus vai inspirando na nossa vida. Querido irmão, querida irmã, lembre-se que no dia a dia de sua vida, muitas coisas podem nos oprimir, pode limitar ou muitas vezes impedir de vivermos concretamente o nosso diálogo, a nossa vida espiritual, o nosso compromisso total na construção do reino de Deus. Reflita um pouquinho nesse seu domingo, reflita um pouquinho o que Deus está colocando no teu coração, qual é o chamado de Deus, qual é o caminho, como o Senhor te quer como seu discípulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
aqui.